Vamos chamar quem está em casa para acompanhar agora a reportagem que a Linda Almeida preparou ontem, durante o domingo inteiro, desde as primeiras horas da manhã. Ela e a nossa equipe estiveram acompanhando esses ataques. Estavam numa região acompanhando o trabalho da polícia, quando de repente descobriram que um outro incêndio estava acontecendo numa outra ponta e se tacavam para lá. Foi uma correria danada. Você vai acompanhar agora a reportagem aqui na tela da Record. Balança aí. No início da manhã de domingo, os ataques continuaram. No bairro Parque das Nações, na zona norte de Manaus, ônibus novos foram destruídos pelo fogo. Meu Deus, tá pegando fogo aqui, hein? O ônibus. Não muito distante, na Estrada dos Franceses, mais um veículo foi tomado pelas chamas. Deste, dentro da garagem da empresa de transporte, sobrou apenas a estrutura. Mal se pode ver onde sequer o incêndio começou. Inicialmente, por conta de todos os ataques terem acontecido em ônibus, motoristas do transporte público de Manaus se recusaram a sair das garagens para circular na capital, com medo. A decisão foi apoiada pelas empresas. Então, a população que precisava do transporte ficou de mãos atadas. Em um domingo normal, a movimentação na cidade é tranquila. As frotas de ônibus são reduzidas, mas ainda assim é possível ver uma pequena movimentação de pessoas nas ruas e nos terminais. Mas neste domingo em especial, este é o cenário que encontramos em um dos principais terminais da cidade, praticamente deserto. Após os ataques, as empresas de transporte público de Manaus suspenderam toda a circulação da frota de ônibus na capital. E o policiamento, que antes era feito pela Guarda Municipal, agora é feito pela Polícia Militar. As mesmas cenas se repetiram em outros terminais importantes da capital. No São José, no T5, o Terminal 4 do Jorge Teixeira e o Terminal 3 do bairro Cidade Nova. Ainda pela manhã, apenas os ônibus alternativos se atreveram a circular pelas ruas de Manaus. Mas ainda assim, nem eles foram culpados. O bairro Compensa registrou vários atentados em poucas horas. Criminosos chegaram a fechar ruas. Na Avenida Brasil, uma das principais do bairro, pneus foram queimados e carros foram impedidos de passar. A violência dos bandidos assusta. Ainda sem entender o que exatamente está acontecendo, este funcionário de obras, que trabalha na Avenida Brasil, se diz perplexo. Aqui, ele viu toda a ação criminosa. Eu vi a nossa areia tudo jogada no meio da rua. É triste. Eles pegaram a areia de vocês para... E jogaram no meio da rua. Eu fui ter que juntar a areia todinha, a polícia ainda me ajudou a jogar o resto das coisas para fora ainda. Esses ataques teriam sido orquestrados por uma organização criminosa em retaliação à polícia, após a morte de um líder do crime organizado aqui da capital, um conselheiro mais conhecido no meio do crime como Dadinho. Esse foi mais um dos pontos atingidos por esses criminosos, um centro de obras da Prefeitura de Manaus. Aqui estavam 2 agentes de vigia do local. Cadeiras foram queimadas e ainda tratores, parte do maquinário para a conclusão da obra. O Corpo de Bombeiros veio atender a ocorrência e o fogo foi cessado. Mas ainda assim, o clima por aqui é de medo e insegurança, não só para agentes públicos, mas também para moradores do bairro. Este segurança foi uma vítima direta dos criminosos. Ele trabalha no Distrito de Obras há mais de 20 anos e diz que nunca viu algo assim. Aí eles pularam o muro, né? Aí jogaram gasolina na reta, aí tocaram fogo, aí vieram aqui pra dentro. Fora que eu vim, chegando aqui, aí eu vi eles, fui pra cima deles. Aí eles jogaram gasolina em cima de mim, aí eu corri pra cá, peguei um pedaço de pau, aí eu fui pra cima dele. Eles arrombaram ali o escritório, aí jogaram gasolina, tocaram fogo, aí saíram correndo pro outro lado, atravessaram a rua. Quantos eram? Era 5. Eles chegaram a falar alguma coisa para você? Não, não falou nada não. Horas depois, a facção começou a ampliar ainda mais os seus alvos, começando a destruir agências bancárias. A primeira foi ainda no bairro Compensa.
No Japim, em um vídeo que circula nas redes sociais, os próprios autores registram o momento em que entram em outra agência. Eles despejam gasolina nos caixas e colocam fogo em tudo. O alarme parece os assustar. Por volta das 9 horas da manhã, a Secretaria de Segurança Pública criou um gabinete de crise para lidar com a situação. Para a imprensa, o próprio secretário confirma que tudo começou após a morte de um líder da organização criminosa, em uma intervenção policial. Isso aí foi motivado em razão da morte de um traficante conhecido como Dadinho, né? Eric Batista, de 30 anos, ou Dadinho, como era conhecido no mundo do crime, seria uma espécie de conselheiro da facção. Ele tinha passagens na polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também um homicídio. Respeitado pela organização, quando a notícia de sua morte chegou aos presídios, a ordem foi dada. A inteligência levantou que essa determinação veio dentro do presídio. Eu quero informar eles que quem for localizado dando essa ordem será solicitada a transferência deles para o presídio federal. Ainda de acordo com o secretário, em todas as ocorrências, mesmo com os 14 ônibus, 2 viaturas policiais e até mesmo uma ambulância que foi incendiada, ninguém ficou ferido. No entanto, a resposta das autoridades foi clara. Nenhum cidadão será impedido de sair de casa por conta desta guerra. O policiamento nas ruas será triplicado. Será extremamente rigorosa contra essas pessoas. O cidadão pode ficar despreocupado que a polícia vai para a rua. Nós estamos triplicando o número de viaturas, dando garantia inclusive aos prédios públicos também, de maneira que não haverá necessidade da população deixar de ir para a rua fazer o que tiver que fazer.